A paz do Senhor, irmãos, no nome de Jesus, que a graça e a paz esteja sobre todos. Eu gostaria de ler uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: E era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram em comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e a todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam aos pés dos que foram vendidos, o que fora vendido, e os depositavam nos pés dos apóstolos. Glória a Deus. E repartiam a cada um segundo a necessidade de cada um. Então José, congominato pelos apóstolos Barnabé, que é traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía uma herdade, uma herança, e vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que enchestes, para que mentisse ao Espírito, encheste Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade, da herança? Guardando-a não podia ficar para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio, em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. Aleluia. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo do que havia acontecido, e disse-lhe: disse Pedro, dizei-me, vedeste, portanto, aquela herança? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vos concentrastes para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos a história de Ananias e Safira, muito conhecido no meio cristão. E nós vemos aqui que havia um costume no começo da igreja cristã, nos primeiros anos da igreja, em que os seus membros, eles viviam em comunhão, eles viviam juntos, tipo uma comunidade em que não havia ali necessitados, não havia ninguém passando fome, não havia ninguém, devendo para ninguém, mas o que havia era uma união tão grande que as pessoas mais abastadas, as pessoas que tinham mais posse, que tinham dinheiro, muitos deles vendiam as suas casas, vendiam as suas propriedades e pegavam esse dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos para que a igreja, pudesse cuidar das pessoas, pudesse, sustentar as viúvas, pudesse ser dividido entre todos ali. E é uma passagem que mostra que Barnabé, Barnabé, ele também fez isso. Ele pegou uma propriedade dele, vendeu e pegou todo o valor dessa venda e colocou aos pés dos apóstolos, quer dizer, entregou os apóstolos para que fosse mantida a obra do Senhor, a igreja do Senhor, as pessoas, os necessitados daquela igreja. Fez uma grande coisa, mas dentro disso aí havia um outro homem chamado Ananias e sua esposa, Safira. Eles vendo essa situação, que o povo, que a pessoa, às vezes eles viam que a pessoa, ela era, como é que eu falo assim, engrandecida, ela era
vista com bons olhos pelo povo, ela crescia aos olhos dos apóstolos, né? Na verdade não, na verdade estavam fazendo uma obrigação, estavam fazendo aquilo por amor. Ele pega e com a intenção de crescer ali sua popularidade no meio do povo, ele pega e vende também uma propriedade. Só que em vez de, ao contrário de Barnabé, ele pega uma parte dessa propriedade para si e uma parte dessa propriedade ele pega e leva aos pés dos apóstolos. O problema aqui, irmão, não foi que ele pegou metade, que tinha que ser tudo. O problema aqui foi que ele quis enganar os apóstolos, né? Dizendo que aquela quantidade, acredito eu, que aquela quantidade do dinheiro que foi colocado aos pés dos apóstolos era a quantidade total da sua oferta, né? Ele podia ter chegado, podia ter falado para os apóstolos: isso aqui eu vendi uma propriedade, como eu preciso metade do valor, a parte do valor estou doando à igreja, estou doando ao ministério. Não é tudo, né? Fique claro que eu estou doando uma parte do dinheiro que entrou, né? E para ajudar na obra de Deus. Não seria nenhum problema. Os apóstolos, né? Os apóstolos aceitariam com o coração aberto, mas ele chegou e fez Deus entender que ele tinha doado tudo. Tudo. Só que uma coisa que nós temos que entender, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora, que nós podemos enganar o pastor, nós podemos enganar os irmãos da igreja, as pessoas que nos cercam. Você pode enganar teu pai, você pode enganar tua mãe, você pode enganar o teu esposo, você pode enganar a tua esposa, você pode enganar o governo, você pode enganar as autoridades, mas existe alguém que você não consegue enganar. Existe alguém que você não consegue passar para trás. Existe alguém que ele não vê somente o teu exterior. Ele não conhece somente as coisas que você faz naquele momento. Existe uma pessoa, um ser superior, um Deus todo-poderoso, que ele conhece a tua vida do começo ao fim. Ele sabia o que ia acontecer na tua vida antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você existir, ele já sabia como é que ia ser a sua vida, tudo aquilo que você iria fazer. Então não adianta, irmão, tentar enganar, né? Você pode enganar todo mundo, mas você não engana Deus. Deus, ele conhece todas as coisas. Deus, ele sabe todas as coisas. Então, irmãos, sempre faça as coisas honestamente. Faça essas coisas de uma forma transparente, principalmente se for para Deus. Você pode enganar qualquer um, mas você não engana Deus, você não engana o Senhor, porque Ele sonda os nossos corações. Mesmo que Ele tivesse entregado tudo aos pés dos apóstolos, mas a intenção dele fosse somente, né, se engrandecer, fosse somente aparecer, fosse somente para ganhar um crédito, né, ali com os apóstolos, Deus também saberia. Mas ele teve a intenção de enganar, ele teve a intenção de passar para trás e subir no conceito das pessoas com alguma coisa que ele fez que foi aos olhos do povo coisa boa. Então, irmãos, Deus ele te avalia, Deus a todo momento ele está olhando para você. O Espírito Santo de Deus está sondando o teu coração, o Espírito Santo de Deus está sondando a sua mente, ele está vendo tudo, irmão. Não adianta fazer as coisas com motivações erradas. As pessoas, né, primeiramente, as pessoas que têm ministério na igreja, que exercem ministério, né, que estão ali, quem sabe, no pastorado, quem sabe, né, no presbitério, os obreiros, os ministros de louvor e os músicos, as pessoas que estão ali na igreja exercendo ministério na capelania, né, na parte social da igreja, nas lideranças de jovens, nas lideranças de varões, nas lideranças de irmãs, que estão ali, né, trabalhando, fazendo a obra ali sem nenhum tipo de remuneração, né? Quem sabe é só o pastor, porque ele dedica seu tempo integral, mas os outros estão ali por amor à obra de Deus. Deus está vendo, está avaliando qual é a sua motivação, qual é o motivo de você estar fazendo aquilo, qual é o motivo de você estar trabalhando para Ele, se você faz por amor,
se você faz porque você quer que a obra de Deus cresça, você está ali fazendo a obra porque você quer que pessoas sejam salvas, pessoas sejam restauradas, pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus. Então, você não seja como Ananias, como Safira, que fez para aparecer, tentou enganar de alguma forma, porque você não engana, irmão, a ninguém. Você não engana a Deus, e você muitas vezes engana a si mesmo, achando que está fazendo algo grande. No final das contas, vai aparecer. No final, lá no dia do juízo, no dia do julgamento, Deus ele vai mostrar as razões, os motivos, por que você fez isso, por que você fez aquilo. Então, irmão, faça tudo para a glória de Deus, sem esperar nada em troca. Como Barnabé fez, vendeu sua propriedade, entregou para ele, aos pés dos apóstolos o valor que ele adquiriu com essa propriedade, sem exigir nada em troca, sem querer nada em troca, sem, quem sabe, até pediu para ninguém falar nada do que ele tinha feito, pediu o segredo daquilo para que não aparecesse no meio do povo. Irmãos, eu não estou falando para vocês doarem propriedade, vocês doarem valores altos, mas eu quero que vocês, eu falo para vocês, faça tudo com amor, faça tudo sem esperar troca, sem esperar retorno, faça tudo porque você quer ver a obra de Deus crescer, você quer ver o nome do Senhor glorificado na sua vida, tá? Eu quero que você, irmão, no nome de Jesus, seja um instrumento nas mãos de Deus. E uma coisa que eu falo para vocês, irmãos, tenha certeza, tenha convicção que quando nós fazemos algo para Deus com amor, com dedicação, sem esperar nada, Deus, ele mesmo toma conta de nós, Ele mesmo cuida de nós, Ele mesmo supre todas as nossas necessidades, Ele abre caminho para nós passarmos, Ele mesmo abre porta para nós entrarmos, Ele supre a nossa despensa, Ele faz coisas. Você vai ver pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Então, no nome de Jesus, irmão, eu queria deixar essa palavra para você nesta manhã, nesse final de semana. Vá na igreja, busque ao Senhor, volte à sua vida cotidiana na presença de Deus. Irmãos, se você já está vacinado, você já tome os cuidados, mas não deixe de ir na casa do Senhor e fazer a tua parte com amor, com dedicação, no nome de Jesus. Amém? E que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que Deus abençoe você, tua família, o teu trabalho, tudo aquilo que você tocar com as suas mãos seja abençoado, tudo aquilo que você fizer seja abençoado, é o que eu profetizo na sua vida agora no nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente, amém, graças a Deus.